Fala galera, bora para mais uma resolução aqui da lista de balanceamento por NOx, tá? E já vai deixando um like aí para ajudar o canal do tio aqui. Então, ó, pessoal, lembrando que eu sempre falo no início de todos os exercícios. O que a gente mais utiliza é o hidrogênio e o oxigênio, certo? Eles costumam ser, na maioria dos casos, hidrogênio mais um e oxigênio menos 2, tá? Aqueles que são tabelados, a gente também fala aqui durante a resolução. E se tiver alguma variação do oxigênio e do hidrogênio, também falo durante a resolução, tá certo? Eu sempre vou atentar a esses detalhes. Nesse caso, tá tudo tranquilo nessa reação aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, permanganato de potássio. Pessoal, permanganato de potássio, ele vale mais um. Ele é tabelado, tá? Lembrando, embaixo eu coloco o NOx do elemento, quando eu subo eu coloco a quantidade total do NOx de todos os elementos, tá? Dos átomos daquele determinado elemento. Então, ó, mais um vezes um mais um. Oxigênio, menos 2 vezes 4 menos 8, tá bom? O manganês, pessoal, tá vendo? A gente, potássio, oxigênio e hidrogênio, a gente está utilizando bastante, tá? Aqui para que a gente faça os balanceamentos. Tá vendo que manganês a gente já tem uma noção que a gente já fez. Então a gente tem uma noção do quê? Que ele varia. Então, nesse caso especificamente aqui, ele vai variar também, tá? Então, ó, mais um com menos 8, eu tenho menos 7. Para zerar, eu preciso de quanto? Mais 7. Lembrando, quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido, tá legal? Mais 7 dividido por 1 vai dar quanto? Mais 7, tá bom? H2SO4. Pessoal, H2SO4, o SO4 a gente também está trabalhando bastante. Então, ó, o hidrogênio, ele vale mais 1, eu subo, ó, mais 2, porque eu tenho 2, oxigênio menos 2 vezes 4, menos 8. Para zerar, eu preciso de quanto? Mais 6. Quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido. Tá vendo? Pessoal, lembra que eu sempre estou falando nos exercícios que tem o enxofre no SO4? O que acontece em relação a isso? No SO4, pessoal, o enxofre sempre valerá mais 6. Então, ele valerá mais 6 aqui, aqui e aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Próximo. Potássio. Ele vale mais 1. Subiu mais 1. Tá vendo que eu tenho o iodo aqui, ó? Esse iodo, pessoal, ele sofre variação, tá legal? Ele sofre variação. E também, ele, vamos colocar entre aspas, ele é tabelado, esse iodo, por quê? Porque ele é um elemento da família 7A, o grupo 17. E quando eu tenho um composto binário, ele sempre valerá menos 1, tá bom? Ele valerá aqui, ó, menos 1. Então, ó, menos 1. Quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido. Ah, uma coisa que eu não estava me atentando. Lembre-se, aqui nós temos apenas moléculas. Tá vendo que não tem carga em nenhuma das moléculas aqui, tá certo? Então, bora lá. Continuando. Nós temos aqui, ó, oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. O enxofre, ele vale mais 6, tá? Aqui, ó, mais 6. E o manganês, ele vai sofrer variação. Tá vendo como o manganês, a gente sempre está trabalhando ele costuma vir bastante e a gente sempre tá vendo que ele varia, tá bom? Tá vendo que sempre são esses elementos mais diferentes, tá certo? Então, quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido. Manganês, ó, mais 2 dividido por 1, mais 2. Sulfato de potássio, tudo tabelado nesse caso aqui, ó, potássio mais 1, enxofre mais 6, oxigênio menos 2. Mais 1 vezes 2, mais 2. Enxofre mais 6 vezes 1, mais 6. Oxigênio menos 2 vezes 4, menos 8. Beleza? I2. I2, pessoal, agora ele é uma substância simples, formada por apenas um único elemento. Então o NOx dele é quanto? Zero. Toda vez que for uma substância simples, desde que não tenha carga, tá bom? Como o I2 não tem carga, então ele é uma substância simples. Aqui, ó, H2, 1, ó, mais 1 vezes 2, mais 2, menos 2, menos 2, tá? Nesse caso aqui, ó,
a gente já viu quem variou, né? Ó, o manganês foi de mais 7 para mais 2 e o iodo foi de menos 1 para 0. Então, ó, então a gente já tem os elementos que estão sofrendo as variações aí, ó. Vamos pegar. Manganês, ele foi de mais 7 para mais 2. Certo? Mais 7, mais 2. Tá vendo que ele variou? Ele foi para quanto? Mais 7 para mais 2, ele diminuiu. Lembra sempre da rima. Diminuiu, reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é meu agente oxidante. Sempre o inverso, tá? Porque se ele reduziu, ele fez o outro oxidar. O iodo, ele vem de menos 1 para 0. Tá legal? Menos 1 para 0. Então, ó, ele aumentou. Se ele aumentou, ele sofreu um processo de oxidação. Ele é o nosso agente redutor. Sempre o inverso. Então, ele oxidou para fazer o outro reduzir. Tá legal? Vamos calcular a variação, ó. Tá vendo que a variação do iodo ele foi de menos 1 para 0? Ou seja, ele variou apenas 1. Só que aqui a gente tem que ver a quantidade de átomos do iodo. Eu tenho um átomo e aqui eu tenho 2. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Tá certo? Então, eu tenho 2. Vamos verificar do manganês? Do manganês, ele fez o quê? Ó? Ele variou de mais 7 para mais 2. Ele variou quanto? 5. Aqui. Tá vendo que eu tenho um manganês aqui e um manganês aqui. Então, não preciso nem multiplicar, porque 5 vezes 1 é ele mesmo. Esses dois números na variação, eles são simplificáveis entre si? Não. 5 e 2 a gente não consegue simplificar. Lembre-se que a gente sempre tem que ter um número inteiro. Tá legal? O que acontece aqui, pessoal? Então, vamos lá. O 2, que é do iodo, eu vou ter que colocar na frente do manganês, onde eu tenho a maior quantidade de manganês, tá certo? E o 5 do manganês eu vou colocar na frente da onde eu tenho maior quantidade de iodo, tá legal? Aqui nós vamos fazer o que então, pessoal? O 2 do iodo eu vou colocar na frente do manganês. Então, ó, 2 aqui, automaticamente já coloco um 2 aqui também. Então, ó, 2 manganês, 2 manganês. Beleza, balanceou. Agora, o iodo, o 5, pessoal, do manganês que eu colocar na frente do iodo, em qual iodo que eu tenho que colocar? Nesse ou nesse? Nesse daqui. Por quê? Porque eu tenho a maior quantidade dele aqui. Então, ó, eu venho e coloco 5. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Automaticamente eu já balanceio aqui, ó. Eu tenho 10 iodos também. Então, 10 iodos, 10 iodos. Bateu. Tá legal? Agora, vamos lá. Último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo hidrogênio, antepenúltimo pode ser qualquer outro. Vamos balancear o potássio, porque o potássio já está balanceado aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 2 vezes 1, eu tenho 2. 10 vezes 1, 10. 2 mais 10, eu tenho 12. Tá certo? Eu tenho 12. Aqui, eu também tenho que ter 12. Eu tenho manganês em alguma outra molécula? Não, eu só tenho aqui. Se eu tenho 12 antes da seta, depois da seta, 12. Qual número vezes 2 para dar 12? Não é 6? Então, ó, 6 vezes 2, 12. Maravilha. Agora, vamos verificar o enxofre, o S. Aqui não está balanceado, mas aqui e aqui está, ó. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 1, 6. 2 mais 6, 8. Aqui, se eu colocar o 8, olha lá, 8 enxofre. Maravilha também, tá bom? Agora vamos para o hidrogênio. Eu tenho hidrogênio aqui, é aqui. Aqui está balanceado, aqui não está. Então, ó, 8 vezes 2, 16. Eu tenho que ter 16 aqui. Qual número vezes 2 para dar 16? 8. Então, 8 águas. Agora a gente tira a prova real, que são os oxigênios. Por isso que a gente balanceia, tá bom? Só quando tem carga que a gente pode inverter, mas não é o caso. Quando for o de carga, eu sempre aviso. Então vamos lá, vou colocar os dos reagentes aqui, os oxigênios, e dos produtos aqui embaixo. 2 vezes 4,
8. Mais, quanto que é 8 vezes 4? Não é 32? Eu não tenho oxigênio aqui, então, ó, 8 mais 32 eu tenho 40. Ótimo. Também do outro lado tem que dar 40. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Mais 6 vezes 4, 24. Tá? Mais, não tenho oxigênio aqui, mais 8. Então, como que fica? 8 mais 8, 16. Mais 24, 40. Bateu. Bateu. Tá ótimo. Aí. Beleza, pessoal? Um exercício que até a gente resolveu de uma maneira mais reta e direta. Quanto maior a molécula, a gente monta. Eu aconselho vocês sempre estar fazendo isso. Coloca o NOx de todos. Vamos pegar as manhas, tá bom? Por mais que demore. Então, se tiver com dúvida, pausa o vídeo aí, volta, coloca nos comentários se você não me vê nos corredores. Pergunta, pessoal. Tira dúvidas se vocês tiverem. Tá certo? E também deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal do tio aqui, tá certo? Então, te encontro no próximo exercício. Falou!